Eu sou o Matheus Hall e no vídeo de hoje é a história do maior investidor do Brasil. Sempre que eu falo sobre o Barsi aqui no canal, desperta o interesse da maioria dos inscritos. E é por isso que hoje eu decidi trazer uma biografia completa da trajetória do cara que tem mais de R$1 bilhão investidos. Luiz Barsi Filho nasceu no dia 10 de março de 1939, filho de imigrantes espanhóis e italianos. A sua mãe saiu da sua cidade na Espanha por conta de uma enchente e veio para o Brasil com a mão na frente e outra atrás. Ela conheceu o seu pai, um italiano, imigrante também na região do Brás, em São Paulo, e eles se conheceram e tiveram o pequeno Barsi. O Barsi perdeu seu pai na infância muito precocemente, quando ele tinha apenas 1 ano de idade, e por conta disso, teve que começar a trabalhar muito, mas muito cedo. Eles moravam num cortiço com uma situação extremamente precária e o Barsi chegou a contar em algumas entrevistas que o seu primeiro banho quente foi uma das melhores lembranças que ele teve quando ele tinha aí cerca de 5 a 6 anos de idade. Segundo a filha do Barsi, em uma entrevista, a Luíse Barsi, a sua avó, mãe do Barsi, dizia que o Brasil era um dos melhores países do mundo, porque aqui você conseguia achar comida de extrema qualidade no lixo. Para poder servir comida para o seu filho ainda pequeno, para ele poder ir para a escola, a mãe do Barsi tinha que abrir mão, literalmente, de comer e procurar comidas em locais ermos. E essa história emociona muito, para você ver de onde que o Barsi veio. Se você está começando do nada, saiba que o Barsi veio do negativo. O cara chegou a beirar o estágio aí de fome, vivendo num cortiço na década de 30, 40. Com apenas 7 anos de idade, o Barsi começa a trabalhar, literalmente, como engraxate. Ofício esse que ele manteve até a sua pré-adolescência. Para poder manter o sustento dentro de casa, o Barsi chegou a fazer diversos bicos, desempenhar diversos trabalhos, como ambulante, vendedor de balinha no sinaleiro e também vendendo balinhas em cinemas. A sua mãe também abriu uma espécie de alfaiateria e ele aprendeu a bordar e costurar. A filha do Barsi conta que quando tem algum rasgado em algum vestido, em alguma roupa, é o próprio Barsi que vai lá, borda e costura. Agora você imagina a cena, o bilionário Barsi costurando a roupa da filha. O tempo foi passando e no começo dos anos 60, quando ele tinha cerca de 20 anos, ele consegue o seu primeiro emprego no mercado financeiro como operador em uma corretora. E é aqui que começa a trajetória do Barsi na Bolsa de Valores. Naquela época, muitas pessoas tinham a visão de especular no mercado financeiro. Imagine como que era a Bolsa de Valores anteriormente. As pessoas faziam pregões realmente ao vivo, a gritaria, o frenesi louco, os códigos das empresas escritos em giz na parede. E era muito difícil de você imaginar que por trás daquela escrita em giz, em uma parede, num pregão, em São Paulo, existia uma empresa que estava gerando empregos. E o Barsi foi um dos pioneiros em criar essa ideia, essa mentalidade de se tornar sócio de um negócio e não apenas um comprador de ações. Trabalhando na corretora, ele buscava guardar o máximo de dinheiro possível, vivia com o mínimo do mínimo e pegava o excedente e investia na Bolsa de Valores, porque ele já estava acostumado com esse universo. Para você ter uma média, naquela época o mercado de ações não tinha nem 200 mil investidores. Então o Barsi foi um dos pioneiros. Hoje a gente tem cerca de 3,2 milhões de investidores cadastrados. Apesar de ter começado a trabalhar muito jovem, o estudo sempre foi uma coisa que o Barsi e a sua família priorizaram. Ele se formou em estrutura e análise de balanços, economia e direito. A carreira profissional do Barsi é extremamente extensa e durante um período ele também conseguiu um emprego como auditor de balanços. Além disso, ele foi editor de economia e mercado de capitais no antigo jornal Diário Popular, no período de 1970 a 1988. Também no jornal, ele chegou a ser editor da revista Market, de 1989 a 1992. Olhando toda a movimentação do mercado financeiro brasileiro, ele decidiu criar um estudo chamado Ações Garantem o Futuro, para poder mostrar para as pessoas que investir em ações era muito mais seguro do que acreditar no governo, no Estado, para poder bancar a sua previdência e se aposentar. Se você acha que hoje em dia é difícil convencer um leigo que investir na Bolsa de Valores é melhor do que acreditar no Estado, imagine naquela época. E ele literalmente fez esse estudo, formulou essa pesquisa para provar para ele mesmo que ele não estava ficando doido. Então ele montou uma carteira, fez uma série de projeções e divulgou esse estudo que deu origem hoje ao que a gente conhece como a AGF, que é um canal no YouTube, uma casa de análises e entre outras funções.
Agora que a gente já entendeu um pouco mais da trajetória do Barsi, como que é a sua filosofia de investimentos? Antes disso, se você está gostando desse conteúdo, clica aqui embaixo no se inscrever e se torne um membro do canal Juros Compostos, porque aqui tem conteúdo novo todo santo dia e a rentabilidade dos inscritos é esse número que está aqui no like. Então se tiver mais de 100 likes, essa é a sua rentabilidade esse ano. Então agora vamos falar um pouco mais sobre a filosofia de investimentos de Luiz Barsi Filho. Dentro do estudo que o Barsi realiza, fica muito clara a sua tese de investimentos, que é conhecida hoje como Value Investing. O Value Investing surgiu por meio de Benjamin Graham na sua obra chamada O Investidor Inteligente. Benjamin Graham, para você que não conhece, foi um mentor do maior investidor do mundo, o Warren Buffett. E por essas semelhanças na tese de investimentos do Barsi, que ele é conhecido como o Buffett brasileiro. Sua estratégia de investimentos é encontrar empresas descontadas, conseguindo assim uma margem de segurança para poder lucrar tanto com a valorização dos ativos, tanto com o recebimento de dividendos, ou seja, a distribuição de lucro por meio das empresas de capital aberto. Dessa forma, o Barsi acredita que o horizonte de tempo para se investir numa empresa e esperar sua maturação é extremamente longo, e é por isso que ele nunca, mas nunca vendeu uma ação sequer na sua vida. E foi assim que ele acumulou a fortuna conhecida hoje de 1,8 bilhão de reais. E já que ele investe tanto, quais são as empresas que fazem parte da sua carteira de investimentos? Bem, isso é uma espécie de mistério, uma vez que a carteira do Barsi não é pública. O que a gente sabe é uma série, uma compilação de entrevistas e relatos das pessoas que trabalham na AGF e também do próprio Barsi falando na mídia. Eu fiz um compilado aqui dessas informações e trouxe as principais posições que o Barsi já declarou que tem na sua carteira. Então o Barsi possui ações de Santander, Banco do Brasil, Taesa, Semig, Unipar Carbocloro, Ultrapar, AS Brasil, Eternit, Itaúsa, Braskem, CESP, que é a antiga Eletropaulo, Suzano, BB Seguridade, Klabin, Eletrobras e, mais recentemente, 1,5% da IRB Brasil Resseguros. O Barsi não tem como critério de classificação uma empresa ser lucrativa. Para ele, é muito interessante comprar empresas que podem se valorizar e que têm o potencial de ganho no longo prazo. Ele evita empresas que dão prejuízo, mas, por exemplo, a Eternit, uma das maiores posições da sua carteira, pouco tempo atrás era uma empresa que beirava a falência. A IRB Brasil também foi uma empresa que caiu muito, então ele observa essa janela de oportunidade para manter uma posição relevante no capital social daquela empresa. Hoje, com 82 anos de idade, como que é a vida do Barsi? O que ele faz no seu cotidiano? Como é que o Barsi anda no dia a dia? Bem, como você já deve imaginar, ele leva um estilo de vida extremamente simples. Atualmente, ele atua como consultor econômico independente, além de membro do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo. Ele atua também como membro do Conselho Administrativo das empresas onde ele tem uma estrutura, uma participação acionária relevante, participando das deliberações, das assembleias, entre outros. Um exemplo disso é a sua presença na Eternit, Ether 3. Uma coisa muito foda da história do Barsi, da sua postura, é que apesar de ter mais de 1,8 bilhão de reais, segundo o levantamento feito em 2018, o Barsi não leva uma vida de ostentação, de esbanjar aquilo que ele tem. Ele acorda cedo, vai trabalhar de segunda a sexta e anda de metrô, vestindo um terno normal, classe média. Vai pro escritório, fica no escritório até as 14 horas e se intera sobre o mercado de ações, faz lives, comenta e conversa com os investidores e também com as empresas. Vive numa casa tranquila, sem mansões de luxo, sem iates, sem avião, sem nada disso. Leva uma vida normal, assim como o próprio Warren Buffett, que é uma das suas inspirações. Gostou desse vídeo então? Comenta aqui embaixo qual que é o próximo bilionário ou a próxima pessoa do mercado financeiro que você quer ver a história aqui no canal. Eu te convido também para ver o vídeo de outro cara muito foda, que é o José Carlos Semenzato, que eu fiz na sexta-feira. E o vídeo de hoje então vai ficando por aqui.